Olá, alunos. Vamos para mais uma aula do nosso preparatório para exames classificatórios. Eu sou o professor Filani Soares e hoje vamos abordar o conteúdo dos sistemas de medidas. E aí primeiro vamos começar com uma breve história, depois vamos abordar o sistema de medidas, trabalhando com as medidas de comprimento, capacidade, massa, volume, tempo, superfície e também a tabela de conversões de medida. Uma breve história. As unidades de medida, ao longo da história, se desenvolveram de acordo com a necessidade do homem. Então, a partir dessas necessidades foi desenvolvida a necessidade do homem, foram desenvolvidas as unidades de medida. Então, quais eram essas necessidades? As necessidades que eles tinham de fazer medições rudimentares das principais tarefas do dia a dia, que era trocar e receber quantia de alimento, construir ferramentas para caçar e pescar no tamanho adequado, calcular o tempo de viagem entre lugares, erguer habitações, modelar roupas, dentre outras. Então, essas atividades fizeram com que fossem desenvolvidas as unidades de medidas. Então, os primeiros sistemas de medição, conhecidos historicamente, foram criados pelos habitantes do subcontinente indiano chamado de Vale do Indo, durante o período de 300 a 1500 a.C. Esses sistemas foram padronizados em unidade de pesos e medidas. Então, durante esse período, muitas medidas eram realizadas baseadas na parte do corpo, em parte do corpo. Então, por exemplo, o cúbito era uma unidade usada pelos egípcios há aproximadamente 4.000 anos. E essa unidade consistia na distância do cotovelo até a ponta do dedo médio do faraó. O palmo, essa medida consistia na utilização de 4 dedos juntos e correspondia à sétima parte do cúbito. Hoje, o palmo ainda é usado em medições caseiras. É medida pela distância em linha reta do palmo à ponta do dedo mindinho. Também temos a jarda, que consistia na distância entre o nariz e a ponta do polegar com o braço esticado. Então aqui nós temos uma imagem aqui, ó, que representa uma pessoa aqui. E aqui nós temos ele com o braço esticado, representando o tamanho da jarda. Então, um exemplo, nos jogos de futebol, a jarda é utilizada nos momentos em que o juiz precisa marcar a distância entre a bola e a barreira. Para isso, ele faz a medição, contando passos, que é a medida aproximada de uma jarda. E a jarda ele mede aproximadamente 0,91 metros. Além dessas medidas, temos a milha, que corresponde a 1,609 metros. A polegada corresponde a 2,54 centímetros. E o pé, que corresponde a 30,48 centímetros. Certo? Agora, as unidades de medida. O que são as unidades de medida? São modelos estabelecidos para medir diferentes grandezas. Quais grandezas são essas? Comprimento, capacidade, massa, tempo, volume. Também temos superfície também. O Sistema Internacional de Medida define a unidade padrão de cada grandeza, ou seja, cada uma dessas grandezas, com comprimento, capacidade, tempo, elas têm uma unidade que é o padrão. E a partir dessa unidade padrão, vai ser desenvolvido os múltiplos e os submúltiplos. Então, é baseado no sistema métrico decimal, e o Sistema Internacional, o SI, surgiu da necessidade de uniformizar as unidades que são utilizadas na maior parte dos países. As unidades de medidas padrões que nós brasileiros utilizamos com mais frequência são o gramo, o litro e o metro. Também tem o metro quadrado e o metro cúbico.
E aí, dependendo da unidade de medida que estamos utilizando, a unidade em si ou é muito grande, que são os múltiplos, ou muito pequeno, que são os submúltiplos. E aí, falando da primeira medida, nós temos a medida de comprimento. Então, o sistema métrico de medida de comprimento, que quer dizer distância, tem o metro como unidade padrão de medida. As medidas de comprimento são mecanismos de medição eficazes, uma vez que utilizam como recursos medidas convencionais, tais como milímetro, centímetro, metro, quilômetro. Aqui nós temos uma tabela onde nós temos o metro, e aí nós temos os submúltiplos e nós temos os múltiplos. Nos múltiplos de metro nós temos o decâmetro, que equivale a 10 vezes a grandeza do padrão, que é o metro, ou seja, ele vai equivale a 10 vezes a grandeza do metro. O hectômetro equivale a 10 elevado a 2 vezes a grandeza padrão do metro, ou seja, 100. Ou seja, um hectômetro equivale a 100 metros. E o quilômetro, que equivale a 10 que equivale a 1000 metros, que é a mesma coisa que 10 elevado a 3 vezes a grandeza padrão metro. Nos submúltiplos nós temos o decímetro, que equivale a 0,1 ou 10 elevado a menos 1 metros. O centímetro, que equivale a 0,01 ou 10 elevado a menos 2. E o milímetro, que é 0,001 ou 10 elevado a menos 3 metros. Assim, para transformar de uma unidade de comprimento para outra, podemos utilizar a tabela, em que aqui nós temos o metro, e aí ó, nós temos os seus submúltiplos, e nós temos os seus múltiplos. E aqui, ó, se vocês observarem, se nós for do maior para o menor, nós vamos multiplicar por 10. Se nós for do menor para o maior, nós vamos dividir por 10. Então, vai seguir essa sequência. Se eu quero transformar 1 quilômetro em hectômetro, eu multiplico por 10. E se eu quero transformar um hectômetro em quilômetro, eu divido por 10. Então, do maior para o menor, multiplica. Do menor para o maior, divide. E agora nós temos a medida de capacidade. Para medir a quantidade de leite, de suco, água, óleo, gasolina, álcool, entre outros, nós vamos usar a medida de capacidade. A unidade de medida de capacidade mais utilizada é o litro, mas também temos o galão, o barril, o quarto, entre outros. O litro representa a capacidade de um cubo de aresta igual a 1 decímetro. Ou seja, nós temos aqui, ó, 1 decímetro, 1 decímetro e 1 decímetro. Então, aqui significa 1 vezes 1 vezes 1, que é igual a 1 decímetro cúbico. Altura 1, largura 1 e comprimento 1. Então, 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. O litro é a unidade fundamental da capacidade. E aí nós temos os múltiplos, que é o quilolitro, hectolitro, decalitro e o submúltiplo, decilitro, centilitro e mililitro. As transformações são feitas multiplicando-se ou dividindo por 10. Então vai seguir aquela mesma regra. Se eu vou do menor para o maior, eu vou dividir por 10. E se eu vou do maior para o menor, eu vou multiplicar por 10. Então aqui nós temos mais uma tabela com as unidades, os símbolos e as equivalências em relação a litro. Ou seja, 1 quilolitro equivale a 1000 litros. E 1 centilitro equivale a 0,01 litro. Medida de massa. Outra medida nós temos, medida de massa.
A unidade padrão de massa no Sistema Internacional é o quilograma, mas como base, ela é usada o grama. E aí, do grama, nós temos os múltiplos e os submúltiplos, em que os múltiplos vão ser o quilograma, hectograma e o decagrama, e os submúltiplos, decigrama, centigrama e miligrama. E aí vai seguir aquela mesma regra. Eu vou do menor para o maior, eu vou dividir por 10. Se eu vou do maior para o menor, eu vou multiplicar por 10. Se eu estou bem aqui em centigrama, tenho 2 centigramas, e eu quero transformar em miligrama, eu vou multiplicar por 10. 2 vezes 10, 20. Então, 2 centigramas é igual a 20 miligramas. Além das unidades expressas nas medidas de massa, existem outras, tais como tonelada, que é uma unidade muito usada para indicar grandes massas. Ele também é múltiplo de grama, e uma tonelada equivale a 1 milhão de gramas ou 1.000 quilogramas. Também temos a arroba, que é uma unidade de medida usada no Brasil, usado para determinar a massa dos rebanhos de bovino, suíno, entre outros produtos. E uma arroba equivale a 15 kg. E também temos o quilate, que se refere a pedras preciosas. Então, 1 quilate equivale a 0,2 grama. Agora nós vamos falar da medida de volume. A medida de unidade de volume são cubos cujas arestas são tomadas como unidades de comprimento. Então nós temos aqui uma aresta e outra aresta. Então nós temos largura, comprimento, altura. A unidade padrão é o metro cúbico, ou seja, o volume de um cubo com a aresta que mede 1 metro de comprimento. Sendo que 1 metro cúbico corresponde ao espaço ocupado por um cubo de 1 metro de aresta. Então, aresta aqui, ó. Isso daqui, ó. Que é aresta, certo? Então, vale observar que o volume é encontrado multiplicando-se o comprimento vezes a largura vezes a altura 1. Então, 1 vezes 1 vezes 1 é 1. 1 metro vezes m, que é metro, dá metro ao quadrado, vezes m, metro ao cubo. Então, 1 metro cúbico. As unidades de sistema métrico decimal de volume são quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. As transformações entre múltiplos e submúltiplos no metro cúbico são feitas multiplicando-se ou dividindo-se por 1000, porque nós estamos falando agora de cubo. Então é 10 elevado a 3. 10 elevado a 3 é 10 vezes 10, dá 100. Vezes 10, dá 1000. Então, para transformar, nós vamos utilizar essa tabela aqui, ó. Então, se nós vamos do maior para o menor, nós vamos multiplicar por 1000. E nós temos aqui 1 metro cúbico para transformar em decímetro cúbico, então vamos multiplicar por 1000. É igual a 1000 decímetros cúbicos. Então, se nós vamos do maior para o menor, multiplica por 1000. Se nós vamos do menor para o maior, divide por 1000. Então, aqui também nós temos outra tabela aqui, que tem a equivalência. Então, aqui, ó, o decâmetro cúbico equivale a 1000 metros cúbicos. E o decímetro cúbico equivale a 0,001 metros cúbicos. Na medida de tempo, nós temos que os primeiros instrumentos usados para a medição do tempo foram os relógios de sol.
que utilizava a sombra projetada de um objeto para indicar as horas. Então, nós temos aqui a figura. Tem mais aqui que representa o relógio de sol. Atualmente, usa-se relógio mecânico e eletrônico. Os mecânicos utilizam mola, engrenagem e eixos para indicar a passagem do tempo. Já nos eletrônicos, usa-se uma bateria que fornece energia para o circuito. Nas medidas de tempo, existem diversas unidades de medida de tempo. Por exemplo, hora, dia, mês, ano, século. Só que a unidade padrão, ou seja, a unidade padrão da medida de unidade de tempo é o segundo. E só uma curiosidade. O segundo ele é definido como a duração de 9.192.631.770 períodos de radiação correspondente à transição entre os dois níveis hiperfinos de estado fundamental do átomo de césio 133. Muitas vezes necessitamos transformar uma informação que está, por exemplo, em minutos para segundo ou de segundos para hora. Então nós vamos usar justamente essa tabela aqui, ó. Porque se eu quero transformar de segundo para minuto, eu divido por 60. E se eu quero transformar de minuto para hora, eu também divido por 60. Se eu quero transformar de hora para minuto, multiplico por 60. Se eu quero transformar de minutos para segundo, multiplico por 60. Uma hora é 60 minutos e um minuto é 60 segundos. Então, em algumas áreas, é necessário usar medidas com precisão maior que segundo, ou seja, seus submúltiplos. Seus submúltiplos são de segundo, décimo, centésimo ou milésimo de segundo. Por exemplo, nas competições de natação, o tempo de um atleta é medido com precisão de centésimos de segundo. E nós temos uma tabela, então nós temos a unidade e a correspondência. Então, um dia corresponde a 24 horas, uma semana, 7 dias, uma quinzena, 15 dias, e aí nós temos um semestre, 6 meses, um ano, 365 dias ou 12 meses, a década, 10 anos, século, 100 anos, milênio, 1000 anos. Vamos agora abordar as medidas de superfície. As medidas de superfície estão diretamente ligadas ao nosso cotidiano. Ao comprar um lote, precisamos saber a área, né? Pintar uma parede, ladrilhar um piso ou azulejar uma parede. O primeiro fato que precisamos saber é a medida da área da superfície. Pelo SI, a unidade padrão usada para expressar uma medida de área é o metro quadrado. Então, nós usamos o metro quadrado, né, como padrão. E aí nós temos os seus múltiplos e os seus submúltiplos. Os múltiplos são quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado. Os submúltiplos são decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. E aí nós temos aqui a tabela para conversão, tabela para transformação. Então, se eu vou como eu estou falando de quadrado, eu estou usando o métrico decimal, multiplicação por 10. Então, se eu estou falando de quadrado, então é 10 ao quadrado. E 10 ao quadrado é 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. Então, quando eu vou do maior, um quilômetro quadrado, para o menor, eu multiplico por 100. Eu estou falando de quadrado. Quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado. Então, quando eu vou do menor para o maior, a medida de superfície, eu divido por 100. Do maior para o menor, multiplica por 100. Do menor para o maior,
divide por 100. E aí nós temos aqui algumas transformações. Por exemplo, 2 metros quadrados em centímetros quadrados. Então, nós temos que o metro está aqui e o centímetro está aqui, ó. Então, nós vamos multiplicar por 100 e vamos multiplicar por 100. Então, fica 2 vezes 100 vezes 100. Porque quando eu faço uma multiplicação por 100 de metros quadrados, fica em decímetro quadrado. Faço outra multiplicação e fica em centímetros quadrados. Então, 100, 2 vezes 100 é 200. E 200 vezes 100 é 20.000 centímetros quadrados. E aí também nós temos aqui, ó, transformação aqui, que vai do menor em metros para o maior. O decâmetro quadrado. Então, 4 metros quadrados equivale a 4 dividido para 100, porque ó, divide por 100, que é igual a 0,04 decâmetros quadrados. Nas medidas de superfície, temos as medidas agrárias, que estão relacionadas a áreas de terra, e a unidade padrão é o hectare, que corresponde a 10.000 metros quadrados. Um hectare é 10.000 metros quadrados. Também tem o alqueire, que também é muito utilizado, mas sua medida varia de acordo com cada estado. Então, cada estado, o alqueire, ele varia de estado para estado. E aqui nós temos a tabela de conversão de medidas. E nós temos a base, que são as unidades padrões, metro, litros, grama, metros quadrados, metro cúbico. Temos os múltiplos e os submúltiplos. Então aqui, ó, é apenas uma tabela de revisão do que já foi apresentado. Então, para nós fixar tudo que foi uma parte do que foi apresentado ou todo, vamos responder essa questão aqui, que fala aqui. A carga de um caminhão é de 3 toneladas. Se já foram descarregados 850 kg, quantos quilogramas ainda faltam? Nós temos tonelada e quilogramas. Então, uma coisa que nós devemos fazer é colocar eles na mesma unidade de medida. Entendeu? Vamos transformar essa tonelada em quilograma. Como sabemos, uma tonelada é o que vale a 1.000 quilogramas. Assim, 3 toneladas é 3 vezes 1.000, que é igual a 3.000 quilogramas. Então, o caminhão ele tem 3.000 quilogramas. Se já foram despejados 850 quilogramas, então falta despejar 3.000 menos 850, que é igual a 2.150 quilogramas. Portanto, faltam descarregar 2.150 kg. Letra correta é a letra B. Então, obrigado por assistir até aqui.